Como é que você sabe que o que você produz agrega valor para sua audiência? Se você está me seguindo, você está cansado de saber que um dos segredos de você crescer no mundo digital é agregando valor para as pessoas. Quando você produz conteúdo que agrega valor, mais pessoas te conhecem, mais pessoas tendem a querer comprar o seu produto. Essa é a realidade. A grande pergunta é, como é que você sabe que aquilo está agregando valor? Regra número 1 para isso é você saber se perguntar, será que alguém pagaria por esse conteúdo? Se o cara estiver preparado para pagar por aquilo que você produz de graça, esse é uma boa medida de valor. Mas nem todo mundo dá para testar isso, porque a gente só sabe se o cara vai pagar, se ele pagar, né? Porque muita gente fala, você pagaria por isso, aí o cara fala, pagaria, chega na hora ele não paga. Então qual que é um outro jeito de você ver, mesmo sem ter assim a prova que o cara pagaria por isso? Existe uma coisa muito importante que você pode fazer e medir, que é compartilhar. As pessoas só compartilham com as outras o que elas acham que tem extremo valor. E eu vou te dar uma prova empírica disso. Eu estou escutando um podcast que me provê extremo valor. Chama Tribo Forte. E eu cheguei e compartilhei esse podcast num grupo meu. Compartilhei assim, naturalmente. Eu não estava pensando se estava gerando valor, eu estava sendo érico, simplesmente assim. E aí, olha o que aconteceu. Eu compartilhei e aí eu estava falando com o Pedro Sobral. Para quem não conhece, o Pedro Sobral é o irmão barbudo do Mário Vergara, que faz toda a gestão de tráfego dele. Inclusive é um cara que o Hugo fala muito com ele, que ele faz toda a compra de tráfego, faz também, enfim, o remarketing, essas coisas todas. E o Pedro Sobral me manda esse áudio aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Algum dia desse no Titânio, tu falou que tu estava escutando um podcast, Tribo Forte, que era sobre alimentação. E, cara, comecei a escutar e me viciei naquele podcast. Mudei muito dos meus conceitos sobre alimentação. Agora eu tô numa pegada muito fitness, fazendo muito exercício. E esse podcast combinou total, assim, com as coisas que eu estava pesquisando, com o que eu estava querendo me informar mais. E, enfim, foi uma baita uma indicação muito massa. Olha que interessante. Eu compartilhei aquilo porque aquilo gerou valor para mim, eu compartilhei com as pessoas que eu tenho mais relacionamento. E ele não, o que ele fez? Ele não só aquele compartilhamento gerou um agradecimento. Então é por isso que as pessoas compartilham, elas querem gerar ou agregar valor para outras pessoas e aquelas outras pessoas ficam agradecidas. Ele falou simplesmente obrigado. Rolou uma reciprocidade, né? E sabe o que é o mais interessante da palavra obrigado? Obrigado, eu já falei isso em outro vídeo, vou repetir agora. Obrigado, a palavra obrigado em português vem de obrigação. Quando você faz alguma coisa boa, genuinamente, ou como diria o Jerônimo, verdadeiramente, para uma outra pessoa, ela fala obrigado, que vem do sentido de obrigação. Ela se sente obrigada a fazer uma coisa... Ela se sente obrigada a devolver aquele favor para você. E ela fala isso, obrigado. Basicamente o que o Pedro estava falando, ele se sentia obrigado. Então quando você agrega valor para sua audiência, e como é que você sabe que agrega valor? Ou o cara pagaria por isso ou ele compartilha. Esses são o nível mais alto. A sua audiência vai se sentir obrigada em devolver aquele valor para você algum dia. E é esse sentimento que você deve buscar quando você publica conteúdo. Quer dizer que você sempre vai produzir conteúdo de extremo valor? Quer dizer que sempre a gente vai conseguir, Moisés? Não. A gente não produz sempre conteúdo de extremo valor. Você nunca vai produzir sempre conteúdo de extremo valor, mas você precisa... Você precisa lutar, no caso... extremo valor, aqui na nossa empresa, geração ou agregar valor para uma pessoa. Quando você agrega o valor para uma pessoa, a gente acredita que ela fala uau e depois ela clica no botão compartilhar. Então quer dizer que a gente consegue isso? Não, mas a gente... O que está escrito aqui, Moisés? Luta por isso todo dia. Né? É luta, é uma luta. Todo dia, aqui na Ignição, a gente luta, pelo menos o meu time luta. A gente fez, inclusive você gravou até a luta hoje, para gerar isso. Enquanto você estiver lutando, o seu negócio vai crescer. Quando você estiver lutando por isso aqui, o seu negócio vai crescer. Um grande abraço, eu te vejo no próximo episódio. Fazia tempo que eu queria fazer isso aqui, ó.